Minha casa tinha muitos conflitos entre meu pai. Meu pai já era separado, mas nessa época eu vivia com minha avó. E ele agredia muito minha avó por dependência do álcool, por falta de quando não tinha álcool. Ele se tornava muito agressivo. E para me refugiar desses conflitos, eu não tinha coragem de beber na época, nunca foi o meu forte, meu fã, e eu resolvi fumar maconha. Depois que eu fumei a primeira vez, eu tinha já muitos amigos que fumavam. E foi quando eu comecei a me enturmar com outros tipos de amizade. Só que isso foi crescendo, eu comecei a cheirar lança-perfume, saía final de semana, cheirava lança-perfume, cola de sapateiro, sempre aos domingos. Foi onde eu tive que escutar meu filho me chamando de moleque. E eu me transformei num monstro que eu não queria me transformar, que meu pai era. Este ano, cerca de 20 mil pessoas participaram da segunda marcha contra o crack e outras drogas. O evento reuniu estudantes que pediam paz em escolas públicas. Ex-usuários também foram convidados para mostrar que a recuperação é difícil, mas é possível com tratamento e força de vontade. Em Belo Horizonte, ainda como iniciativa de apoio a esses dependentes químicos, nasceu o projeto IDE, que oferece alimento físico e espiritual para os moradores de rua. Para analisar o tema quando a sociedade se mobiliza contra as drogas, mais uma vez temos aqui conosco o pastor Wellington Vieira, que sempre nos traz o seu conhecimento, a sua experiência. Pastor, é muito bom tê-lo conosco. Bom ter você aqui conosco nesse novo momento e acho que nós vamos discutir muito bem hoje esse tema. Também aqui o diretor da Assessoria de Assuntos Sociais de Vilas e Favelas do Estado de Minas Gerais, Cris do Morro, que está sempre também trazendo informação e nos ajudando com o seu conhecimento. Cris, seja bem-vindo. Bom demais. Estaria melhor se não fosse a omissão do Estado e dos nossos governantes. Bom, e o nosso bate-papo também conta com Sandra Rondi, coordenadora do projeto IDE, da Igreja Batista Getsemane de Belo Horizonte. Sandra, também é bom tê-la conosco. Prazer, pastor. O prazer é meu estar aqui com vocês para falar de um assunto tão sério, né, que Belo Horizonte vem tendo. Muito bem. E também teremos o estudante de jornalismo e idealizador do blog Papo de Crack, Bruno Menezes. Obrigado pela sua participação também. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite também. Muito bem. Os projetos de organizações não governamentais, individuais e ou comunitários de combate às drogas são tema do programa de hoje, Resgatados, que começa agora. E você também pode participar enviando suas sugestões, testemunhos, perguntas para os próximos programas. E a gente vai registrar a sua participação, então. Envie para o e-mail resgatados@redesuper.com.br ou pelo Twitter também, @resgatadostv. E você ainda pode ligar para o nosso CAT 31 3209 3301 e participar conosco. Antes de começarmos a conversa com os nossos convidados sobre quando a sociedade se mobiliza no combate às drogas ilícitas, diga-se de passagem, nós vamos acompanhar uma reportagem que a nossa produção preparou que ilustra exatamente o tema de hoje. O envolvimento cada vez maior de pessoas com o mundo das drogas faz a sociedade se mobilizar. O CREDEC é um centro de referência no tratamento de dependentes químicos há quase 20 anos. Envolvimento que une profissionais de diversas áreas no processo de recuperação dos viciados. Pessoas como o psicólogo José Roberto. Ele atua voluntariamente no CREDEC, tarefa que exige muita dedicação. Pessoas diferentes, possibilidades de tratamentos diferentes, nós caminhamos sempre nessa linha. A ONG Defesa Social também auxilia as famílias dos dependentes químicos. Fundada em 2004 para propor projetos de melhoria na segurança pública, passou a se dedicar integralmente a ajudar os viciados a conseguir tratamento médico. Segundo este representante da ONG, o trabalho poderia ser facilitado se o Estado assumisse a responsabilidade. Então, assim, se não vem de cima, não tem como chegar aqui embaixo, né? Só que ainda falta muita visão ainda do governo, da própria prefeitura mesmo, no trabalho de reinserção social, que hoje é um grande problema, talvez o maior problema, que nós temos casos aí de tratamento que deram certo, mas na parte que no tocante à reinserção social, a prefeitura falhou, né? Não deu o suporte necessário para a pessoa.
faltou com o básico mesmo, de ir lá acompanhar, ver como é que está a recuperação, se está precisando de alguma coisa. Então, assim, nós vemos assim, que a prefeitura deixou muito a desejar. Além disso, Robert William acha que a sociedade não abraçou ainda a luta contra as drogas. Quem tem envolvimento na família, por exemplo, tem um primo, um tio, um irmão, tem uma facilidade, uma abertura de estar como voluntário, de estar ajudando. Só que nos casos que algumas famílias, que na nossa concepção são poucas ainda, que não têm envolvimento com drogas, né? Ainda há uma certa resistência de não querer se envolver. Acho que ainda falta uma mobilização e uma conscientização da sociedade como um todo. Opinião que é compartilhada por outros profissionais. Agora, a sociedade ela precisa gerar discussões, não tão apaixonadas, mas discussões técnicas e discussões com um viés de que há esperança, de que há possibilidades. Como a gente viu, a reportagem revela exemplos de ações que são localizadas, mas também podem ter resultados muito positivos entre as pessoas que realmente precisam de ajuda. Então nós queremos agora conversar um pouco sobre esse assunto. Quando a sociedade se mobiliza no combate e também na prevenção às drogas ilícitas, não é? Eu queria começar perguntando para o pastor Wellington. O pastor Wellington, que já lida há muitos anos, não é, com o dependente químico, na sua opinião, pastor, qual é essa importância, em primeiro lugar, da sociedade se atentar para isso e se envolver na vida do dependente químico? Na verdade, a gente vê que a gente está diante de uma epidemia, né? Quando há uma epidemia, muitas das vezes, alguns ficam dentro de casa achando que tem que matar, tem que prender, mas a sociedade e aí os movimentos religiosos, estudantes, muitas das vezes ficam buscando uma resposta porque a gente vive uma insegurança muito grande e a gente fica meio que angustiado para falar o que nós podemos fazer. Então, quando há a falta de política pública, acaba a sociedade se organizando e criando alguns mecanismos de defesa para acolher, para escutar esse sujeito, ou seja, muitas das vezes o objetivo fim é criar um vínculo para vocacionar e direcionar essa pessoa a um tratamento ou mesmo entender que está diante de uma doença ou se vai prevenir, ou a família quando adoece. Então, a gente vê quando há essa omissão dos governos, e aí a gente pode colocar governo no geral, no contexto geral, a sociedade sempre se organiza para dar um socorro, dar uma resposta. Você acha, Cris, que, por exemplo, o governo ele seria o mais responsável por ações realmente que cuidam do dependente químico? Ou, como o pastor Wellington está dizendo, a sociedade ela age só quando ela percebe uma carência ou uma, talvez, negligência ou omissão, não sei qual palavra a gente poderia usar aqui, mas você acha que o governo seria o maior responsável ou a sociedade também é corresponsável em relação a essa dependência? Bem, o Estado, qualquer um de nós estamos sob a tutela do Estado. Então ele é o nosso tutor. Ou seja, ele que é o responsável pelo nosso ir e vir. Independente se é um mendigo, se eu estou falando ali de alguém que está morando na rua, se eu estou falando de alguém que está morando numa mansão. Desde o momento que o Estado não consegue cumprir com a sua função social e administrativa, ele tem que ser penalizado sim por isso, porque é a mesma coisa quando um cidadão comete algum erro. Agora, a sociedade também ela tem uma participação muito mais rica do que o próprio Estado. Ou seja, se eu te fazer uma pergunta, dentro de uma comunidade, o último órgão do Estado que vai funcionar, que é a escola, ele vai fechar 10 horas da noite. Mas ali o Estado paralelo, ele não vai fechar 10 horas da noite, ele vai virar à noite ali, vai ficar o tempo todo. Essa é o grande dificultador que eu vejo no Estado. O Estado é muito omisso, a polícia sozinha não dá conta, e nós largamos muito tempo na mão da polícia. E aí a sociedade agora é hora de cobrar, não só da polícia, mas cobrar dos juizados da infância e juventude, cobrar dos conselhos tutelares. Por que o pai e o filho estão na rua o tempo todo? Aí nós vamos chegar num denominador comum que pode resolver esse problema. A responsabilidade ela é compartilhada. Eu vejo que se tiver um compartilhamento, e aí quando a gente pensa das igrejas, as igrejas têm se mobilizado nesse momento para poder ajudar e dar uma resposta, porque as pessoas têm batido as nossas portas todos os momentos. Né? A gente vê o Projeto ID, trabalho tão bacana que eles têm feito. Por que o Projeto ID resolveu ir às ruas? Como é que nasceu isso? Bom, o Projeto ID, há 15 anos atrás, quando eu me converti, eu saía para a rua com meus filhos e meu marido
E a gente não resgatava a vida, a gente só falava da palavra e só isso. E eu sentia aquela necessidade de tirar também as pessoas da rua. Hoje nós, há 5 anos atrás, nós criamos o projeto de dentro da Getsemane, com o apoio do pastor Jorge Linhares. E nós não só levamos o alimento, na verdade, é mais para eles chegarem perto da gente, né? Porque eu nem concordo. Para criar um vínculo, né? Para criar um vínculo. E ali a gente leva um louvor, leva 500 cachorro-quentes, leva toda quinta-feira às 8 horas da noite. E leva o suco e eles chegam perto da gente. Ali a gente resgata aquelas pessoas e nós apoiamos algumas casas de recuperação, inclusive a do pastor Wellington. E ali a gente leva as pessoas para ali e cuidamos delas durante 1 ano. Depois de 1 ano que eles estão na casa, nós temos a responsabilidade de cuidar dele total. Desde o tratamento de dente... É uma atenção integral. Sim, é integral. Eu queria a gente está falando sobre quando a sociedade se mobiliza no combate às drogas, né? E aí a gente tem que pensar numa sociedade organizada, como o Cris já apontou, o pastor Wellington também, que são as organizações não governamentais que atuam nesse terceiro setor. E aí eu queria introduzir o Bruno na nossa conversa, que é um estudante de jornalismo e se organizou com outros estudantes para criar uma ferramenta, né, que pudesse, de alguma forma, mobilizar pessoas, chamar a atenção das pessoas, assim como, né, a Sandra também, algum tempo atrás, ela começou esse processo e hoje ela já tem algo mais consolidado. Você, então, decidiu organizar um movimento e criou um blog, né? A partir de que perspectiva e qual é a necessidade, qual foi o ponto, o clique que aconteceu para que você pensasse, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me organizar para ajudar e mobilizar pessoas no combate às drogas? Então, a gente criou o Papo de Crack, que é um blog, né? E, bom, a necessidade é que a gente tinha que criar um projeto a gente pensou, vamos criar uma coisa social, assim. A gente foi ler um pouco mais sobre a dependência química em BH, em região metropolitana. Primeira coisa que a gente viu, não tem dados. Quantos usuários tem em BH? A gente não sabe, o governo não sabe. Como que o governo vai criar uma política sobre drogas se ele nem sabe quantos usuários tem na região metropolitana? Quantos, sabe? É muito complicado isso. E a gente pensou, vamos para as ruas ver como é que é a realidade do pessoal e tudo, como é que a gente vai fazer isso? A gente conheceu o pessoal do Projeto Pão Nosso, eles têm um projeto lá na igreja Paróquia Santa Catarina, Dona Clara, aqui perto. E lá eles distribuem também alimentos, fazem sopas, toda quarta ou da quinta-feira também. E a gente se infiltrou assim com eles, fomos lá e tudo. E a gente começou a conversar com o pessoal que recebe a sopa lá. E a realidade é muito chocante pra gente, sabe? É uma coisa que a gente nunca teve contato, assim. A gente nunca tinha subido uma favela, sabe? A gente subiu, conversou com os usuários de drogas, com a comunidade, tudo. E teve um caso até que marcou muita gente, que foi de uma senhora, que uma vez o traficante ligou pra casa dela e falou que o filho dela estava devendo na boca. O filho dela está desaparecido, até hoje. E ela, no alto desespero, ela chegou, pegou o dinheiro e foi lá na boca. Chegando lá, os traficantes queriam estuprar ela. Ela saiu correndo, conseguiu chegar numa avenida muito movimentada. E, enfim, são coisas pesadas. Por que um blog? Por que esse blog? O blog, porque é uma ferramenta que hoje a internet evoluiu muito, né? E assim, para a gente entrar na casa da pessoa... Assim, vocês querem chamar a atenção da sociedade, você quer chegar a família, você quer chamar a pessoa, você quer chamar a família para a conversa. Isso. Incentivar a conversa em casa, sabe? Sei. Falar com os filhos sobre drogas, não ter esse tabu em casa, porque é muito importante. A gente percebe que o que você está falando é muito pertinente, porque a gente vê que a prevenção é algo que é mais barato do que o tratamento. E a gente sabe que nós não temos política de prevenção na nossa cidade. Nós temos muito a política de vamos falar, vamos fazer, mas o papel aceita tudo. E a gente percebe que falta realmente a pessoa entender sobre a questão da dependência química como doença, entender que sabe que as pessoas ficam muitas das vezes falando sobre a questão da liberação das drogas, mas 90% da nossa sociedade é contra a liberação das drogas, então a gente sabe pequeno movimento vão falando.